Daniel, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18. Quem está em casa também, por favor, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura conosco, porque é muito importante nós meditarmos juntos nesta palavra. Os irmãos encontraram, amém? Então eu farei a leitura que diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Feche seus olhos comigo mais uma vez, mesmo assentados como os irmãos estão. Nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra foi lida, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela não volta para ti sem antes realizar o desejo do teu coração, porque ela não volta vazia. Antes ela causa efeito, ela transforma, ela traz renovo, ela impacta as nossas vidas, a mudança. E nesta noite não será diferente, porque ela é a tua palavra e ela é poderosa. Como mais uma vez nós a lemos e nela meditaremos, clamamos ainda a ação do teu Espírito Santo, para, ó Deus, trabalhar livremente em nossos corações e mentes, para entendermos perfeitamente aquilo que a tua palavra quer dizer. Usa a minha vida, e se algo, ó Deus, não for falado ou declarado por mim, que o teu Espírito também complete nos corações. Ó Deus, eu sei que esta palavra causará efeito em cada um de nós, pois estamos aqui como teu povo, com o coração aberto para entendermos o que tu queres e atendermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, porque eu vejo nesses três homens judeus, companheiros de Daniel, uma fé inabalável.
E a fé inabalável, com a esperança viva em Deus, o saber esperar em Deus. Quando nós então temos essa fé, nós também experimentamos algo mais completo ainda e duradouro, que é a fidelidade. Aqui eles precisaram de fé. Em alguns momentos a nossa fidelidade para com o Senhor também vai precisar de esforço, porque sem esforço nós não vamos a lugar algum, e a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, se você precisa se esforçar mais, seja fiel ao Senhor nesse esforço, não abra mão do esforço, não abra mão de esperar, porque não se espera para sempre. O Senhor entra com o socorro no momento certo, na hora exata, mas é preciso fidelidade na espera, fidelidade no esforço e fé. O tema da mensagem desta noite é fidelidade a qualquer custo. Você já parou para pensar que nós vivemos um tempo em que as pessoas estão desistindo por muito pouco? Hoje eu fico pensando, irmãos, sobre alguns desafios que já estão aí instalados, e contrários àquilo que a palavra fala, o que a igreja prega, mas haverão ainda outros levantes. E daqui para frente vai aumentar esse levante, porque é bíblico. Mas graças a Deus que nós sabemos o final, principalmente para as nossas vidas, cada um de nós sabemos para onde iremos, como será o final para a igreja, mas até que isto chegue ao fim, como nós atravessaremos esse tempo, daqui para frente? Como nós atravessaremos, aliás, o tempo que nós estamos vivendo agora? Com fidelidade. E isso vai exigir fidelidade a qualquer custo. Não é aquela fidelidade como muitos estão acostumados. Eu sou fiel ao Senhor enquanto Ele me dá as coisas, ou porque eu estou recebendo algo. Mas a fidelidade pelo que Ele é. Aqui na vida desses 3 homens, companheiros de Daniel, nós vemos isso bem claro na vida deles. Muito claro. Muito claro. Porque o versículo 18 diz assim: eles dizem ao rei: se não, ou seja, se Deus não nos livrar da fornalha, ou na fornalha, se Deus não nos livrar desta situação, se Deus não nos livrar da sua mão, ó rei, porque ele desafiou, lá no versículo 15, o rei termina o versículo 15 dizendo que o rei disse: que Deus poderá livrar vocês da minha mão, ou das minhas mãos? Mas eles responderam: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, mesmo que Deus não nos livre. Isto é uma fidelidade a qualquer custo. Isto é uma fidelidade que nos faz lembrar. Claro que a de Jesus foi muito maior, porque ele chegou à morte por obediência e morte de cruz. Mas estes 3 homens também estavam dispostos a morrer pela fidelidade. E é uma palavra um pouco dura para os dias de hoje, porque todo mundo quer ir para um lugar onde vai ouvir que não, o Senhor vai fazer apesar de tudo, e Ele vai fazer porque Ele vai fazer. Não, Deus vai fazer porque você é fiel. É por isso que Deus fez na vida desses jovens. Ao mesmo tempo que é uma palavra de confronto, uma palavra desafiadora, no final dela nós vemos o final desses jovens. E é o que nós, desses homens, e é o que nós esperamos para cada um de nós. Portanto, antes de tudo, eu preciso passar à igreja o que o Senhor colocou no meu coração. Que o que aconteceu na vida deles foi devido à fidelidade. Eu poderia falar de outros personagens bíblicos aqui, de outros homens que tiveram experiências com Deus e foram fiéis. Na entrega, como Abraão, por exemplo, sobe com o filho. Aí todo mundo diz assim: mas ele sabia que ele voltaria com o filho, porque ele disse uma palavra na subida do monte aos seus servos: fiquem aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas irmãos, ninguém pode afirmar que é porque ele já sabia que Deus não ia pedir o menino, porque senão Deus estaria só fazendo um teatro com ele. Deus não faz teatro com ninguém.
Deus não faz teatro comigo, com você. As provas do dia a dia, as situações adversas que nós passamos, não é um teatro, mas é algo que já está imposto, primeiramente, pela natureza pecaminosa, pelo mundo tenebroso em que nós vivemos, que inclusive jaz, morreu, está debaixo das obras do maligno. Mas o Senhor, em todo esse tempo, ou em todas estas circunstâncias, isso é maravilhoso para quem crê no Senhor, para mim, para você que cremos no Senhor, Ele estará conosco. O mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na despedida, Ele disse aos seus discípulos, e isso se estende até nós, porque quando Ele ora pelos discípulos, foi a mensagem de quarta-feira no culto de oração, quando Ele ora pelos discípulos, Ele inclui a mim e a você, porque Ele diz ao Pai: eu não oro somente por estes, mas a todos quantos me conhecerem e forem meus discípulos. Então nós estamos na oração de Jesus, e nós estamos no pensamento de Jesus, naquele momento que Ele se despede dos seus discípulos, terrenamente falando, e diz para eles: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está com você. Você pode dizer amém? Ele está com você, Ele está conosco. E eu tenho certeza que esses homens sabiam disso. Quanto a Abraão, não dá para saber que ele já tinha a certeza que não ia entregar o seu filho, mas ele tinha fé, que de alguma forma Deus mudaria aquela situação. Portanto, ele foi até o final, ele colocou o filho sobre o altar. Primeiro ele começou preparando a lenha, já deixou no jeito o cutelo para ferir. Ele deixou tudinho pronto, a cama pronta do altar, com as lenhas para queimar. E o filho fala assim para ele, pergunta: pai, está aqui a lenha, está aí o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E nesse momento o pai pega o filho e o coloca sobre o altar. É uma história que praticamente se repete aqui, em que agora não é um pai que entrega um filho e que obedeceu, que Isaac foi para o altar também em obediência, mas aqui 3 homens se apresentam voluntariamente ao Senhor, e colocam a sua vida em risco, e pela fidelidade deles, uma fidelidade a qualquer custo, eles não se intimidam com as palavras do rei. A primeira coisa que eu preciso pensar com você aqui: por que tudo isso aconteceu? Isso tudo aconteceu na vida desses 3 homens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da inveja. Babilônia estava dominando reinos, povos e muitas línguas, porque aqui a gente vê no versículo 7 que eu li, que quando se tocava a música, os instrumentos, olha só, os povos, nações e homens de todas as línguas adoravam a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Alguns dizem que era uma grande cabeça de ouro. Então ele estava dominando o mundo, um homem poderoso, dominando nações, dominando várias línguas, dominando os povos. Só que quem foi colocado para gerir as coisas do reino, além de Daniel, que no capítulo 2 você pode ler na sua casa, o rei tem uma experiência sobrenatural com Daniel, através do Senhor, através de Deus. Aí, no capítulo 3, agora são chamados os 3 homens companheiros de Daniel. E o rei sabia muito bem quem eles eram, porque as coisas das províncias, as finanças das províncias foram entregues para eles. E ele tinha feito uma subdivisão, o Nabucodonosor, para poder controlar o reino, que nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 3, que ele tinha sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais de províncias, mas muitos destes aqui prestavam contas para esses 3 homens.
Então, toda a situação armada contra Sadraque, Mesaque e Abednego parte da inveja. Tem proveniência na inveja desses outros homens, porque eles eram autoridade sobre eles, e eles ficaram bravos com isso. Nós vemos aqui no versículo 8 de Daniel capítulo 3, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Então era uma rixa, era uma inveja. Às vezes você é colocado num posto melhor no trabalho, e vem alguém e te acusa. Fala para o proprietário, se você é um cargo de confiança direto com o proprietário, ou fala para um chefe, alguém acima de você, um diretor, alguém lá, e diz: fulano, a fulana, é incompetente. Por que está aqui? Por que está nessa função? E realmente, nós não estamos também livres dessa situação da inveja. Só que muitas vezes essas pessoas vão se levantar e elas cairão no próprio levante, se você tiver princípios, como esses 3 homens tinham. Na verdade, eles tinham do que acusar? Tinha, eles não estavam obedecendo uma ordem direta do rei. Mas, entre obedecer uma ordem direta de um rei, por mais poderoso que ele fosse, ou fosse mesmo, de fato era naquele tempo, eles deviam satisfação ao rei dos reis. Esse princípio manteve-os firmes e inabaláveis diante do rei. E às vezes eu e você, diante de uma situação, nós já decaímos, nós já nos entristecemos, nós já nos amarguramos, nós já queremos desistir, nós não queremos mais esperar, lembrando que fidelidade exige fé, esforço, perseverança, que é a espera. E eles aqui são chamados e desafiados por esse rei, que quando contaram para ele: olha, esses 3 homens judeus não estão adorando nem os seus deuses e nem a sua imagem, mas os deuses dele até fica para segundo plano diante da imagem dele, porque ele estava mesmo disposto ali a lavar a sua honra e dizer: eu escrevi um edito, eu fiz um edital, eu fiz uma lei, eu dei uma ordem, não tem quem possa me desobedecer. E quando ele tem então a informação, ele fica realmente irado. E a palavra diz então que ele chama esses 3 homens, e aqui no versículo 14, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, como se assim, não querendo acreditar, né? Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que levantei. No versículo 15 ele fala assim: agora pois, estai dispostos. Pensa comigo aqui agora. Eu pensei nisso hoje a tarde toda. Eles já tinham desobedecido a ordem do rei? Sim ou não? Já tinham desobedecido? O que era para acontecer com eles? Fornalha. Por que Nabucodonosor dá essa chance para eles? Embora no final ele desafie dizendo: e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Ele sabia, e eu volto mais uma vez a falar da experiência dele com Daniel. Ele sabia o Deus de Daniel ele conhecia o Deus de Daniel, e ele sabia que era o mesmo Deus destes 3 homens. As pessoas precisam saber o Deus que você serve, porque nesse momento ele já tinha, pelo edito real, o direito, a autoridade de enviá-los diretamente para a fornalha, mas ele não fez. Ele dá mais uma chance. Alguém pode dizer, não li em lugar nenhum, mas pensei hoje, alguém pode dizer que também essa chance foi dada pelo respeito que ele tinha pelos 3, porque eles eram honestos.
Eles não podiam ser acusados de nada, no sentido assim, olha, politicamente falando, rei, eles estão colocando o reino contra o Senhor, contra a vossa majestade. Eles não podiam dizer isso. Eles não podiam dizer, olha, rei, eles estão fazendo coisas erradas na arrecadação, estão fazendo vista grossa na fiscalização que vossa majestade ordenou. Não, eles não podiam acusar. Um outro princípio que nós precisamos aprender com esses 3 homens é não darmos razão para ninguém nos acusar. Primeiro, que se conheça o Deus que você serve. Mas o segundo, e muito importante, você não pode dar razão para as pessoas falarem de você. Elas podem chegar lá em alguém diretamente, que pode te prejudicar no trabalho, que pode te prejudicar na escola, que pode te prejudicar na faculdade, pode prejudicar na família, mas elas terão todos os seus intentos derrubados, vencidos, porque o Senhor, primeiramente, é contigo. E mais uma vez eu quero ser insistente nisso. Eles não terão o que sustentar e o que falar de você. A fidelidade desses 3 homens começa muito antes de eles serem fiéis e verdadeiramente fiéis ao Senhor, em não adorar outras imagens, outros deuses, outras imagens, e não adorar a imagem principal do rei. Mas a fidelidade deles começa antes, porque eles mostravam quem era o Deus deles, e eles mostravam na vida deles um caráter ilibado. E é um desafio para nós. Por isso que você precisa tomar cuidado com o que você fala no trabalho, até com as brincadeiras, porque se eles fossem brincalhões, se eles fossem aqueles que ficavam jogando conversa fora, esses homens iam chegar com uma lista de reclamação. Mas a única reclamação ou a única acusação que eles puderam fazer é uma acusação da qual nem eu nem você podemos realmente abrir mão dela. Se alguém chegar em mim e você disser, pelo seu trabalho, pela sua promoção, pelo seu salário, faça isso errado. Aí você tem que ter a postura, nós precisamos ter a postura que esses 3 homens tiveram diante da idolatria. Não, eu não vou fazer isso porque é errado. No versículo 15, então, o rei acaba gritando um desafio, quando diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele inicia o versículo, parece sendo gracioso, porque ele já poderia ter enviado diretamente para a fornalha, e ele não o fez. Ele dá uma chance. Agora estai dispostos, porque eu vou fazer tocar tudo aí, cantar a música, e vocês se prostram, fim de papo, cada um para o seu trabalho, cada um para o seu posto, não vou te mandar embora. Você já ouviu isso no trabalho, né? Se você fizer isso de errado, não vou te mandar embora, vamos, fica aqui comigo. Mas no final, quando ele faz esse desafio, o homem aparentemente gracioso faz esse desafio, ferindo a fé deles. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego responde no versículo 16, quando ele fala assim, e que Deus, ou e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que eles respondem no versículo 16, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Olha a fé destes homens no seu Deus, que é o meu Deus e o seu Deus também. Olha a fé desses homens, e ao mesmo tempo eles estavam dizendo, eu não vou diminuir o meu Deus para provar para você quem Ele é. Às vezes nós queremos mostrar por aí assim, não, eu vou te falar quem que é Deus. E aqui ele poderia
rogar uma praga sobre o rei? Poderia. Que tem de crente por aí rogando praga em cima dos outros, né? Crente não. Faz que é. Não, eles não falaram isso. Eles falaram assim: nós não vamos te responder a respeito do nosso Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção neles, um pouco antes ainda, é que eles colocaram tudo a perder. Eles resolvem, mas não perderam, né? Glória a Deus, já já a gente vai falar disso. Eles resolvem obedecer a Deus até o fim. E eles não obedeceram a Deus com exigências. Porque hoje as pessoas obedecem a Deus com exigências. Primeiro, ai Senhor, eu te obedeço em troca de uma proteção sobrenatural. Eu te obedeço, Senhor, em troca de uma bênção material. Eu te obedeço, Senhor, se o Senhor me curar. Eu te obedeço se o Senhor me ajudar a comprar o carro. Se o Senhor me fizer passar naquele vestibular que eu nem estudei. É, mais ou menos assim, são as propostas que as pessoas fazem para Deus. Eles não fazem nenhum tipo de proposta. Eles simplesmente se entregam nas mãos daquele que julga justamente. E aqui eles se parecem com Jesus, porque Jesus se entrega e ele é cuspido, maltratado, açoitado, julgado injustamente, mas ele não abriu a sua boca. E a palavra diz, porque ele sabia quem era o seu juiz. Não fique nem nervoso, nem nervosa, se bem que isso é difícil, mas eu estou te falando pela palavra. Não fique nem nervoso e nem nervosa com as injustiças que você vier sofrer. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Não é aquela entrega que você já aprendeu por aí não, meio querendo dar conselho para Deus. Estou te entregando, Senhor, quem sabe quebra uma perna, bate com a cara na parede, quebra os dentes, tudinho. Não, entrega a Deus. O tempo de Deus é muito melhor do que o meu e o seu. E fé ou fidelidade a qualquer custo envolve a fé perseverante. Nós esperaremos nele o tempo que for necessário, porque a seu tempo, diz a palavra, ele se levanta. Não é no meu, não é no seu. Eu sei que você gostaria com essa palavra de chegar amanhã para o Nabucodonosor lá do teu serviço e falar um negócio para ele e está tudo resolvido. Não vai acontecer. Olha o processo aqui, que interessante. Primeiro, eles respondem no versículo 17, pela fé que eles tinham no Senhor, que deve ser a minha e a sua também. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei, porque Ele não disse que não livraria das mãos dele? E no versículo 18 eles confirmam ou continuam: se Deus não nos livrar, se Deus não nos tirar da fornalha, se Deus não evitar a fornalha como Deus não evitou a fornalha, e se Deus até permitir que nós morramos dentro da fornalha, esse se não aqui tem muita coisa para a gente aprender. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí o desafio ficou instalado, e Nabucodonosor se encheu de fúria. Diz o versículo 19, que eu ainda não li, mas se a tua Bíblia está aberta, continua acompanhando comigo aí. Ele se encheu de furor, de fúria, o seu aspecto ficou transtornado. É quando você diz um não para a coisa errada. Quem te propôs a coisa errada fica transtornado, o rosto muda. Não é verdade? Até dentro do namoro, o namoradinho, a namoradinha vem com uma proposta que você já sabe o que é, você que está em casa também, uma propostinha de coisa errada, fora do casamento, e você fala não, e ele fica transtornado, ela fica transtornada. Viva a sua fidelidade para com Deus, porque Deus pode te livrar de tudo.
Algumas questões Deus não vai evitar, porque Ele também prova, até na nossa fraqueza, o seu poder. Algumas coisas Ele não vai evitar, porque nós precisamos experimentar o seu poder. Algumas coisas Ele não vai evitar, porque nós buscamos. Aqui não é o caso deles, mas nós buscamos aquilo que era errado, então Ele não vai evitar a consequência. Algumas coisas Ele não vai evitar, porque a Bíblia fala de prova. Algumas coisas Ele não vai evitar, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos neste mundo, como eu já falei no início dessa mensagem, nele nós teremos aflições, mas o Senhor nos ajudará e por certo nos levantará, não talvez nos livrando da situação, mas na situação. Independentemente da situação que você está vivendo hoje, o Senhor vai te levantar na situação, se você crer. Se você for fiel como eles foram, se você não estiver fazendo barganhas com Deus, que é o que mais tem por aí de ensino, barganha, barganha, barganha. Mas se você tiver uma vida de fidelidade, de fé, uma vida prostrada no altar do Senhor, Ele vai realizar grandes coisas com você, ou na sua vida. Mas olha só, não parou por aí, houve um exagero de força. E eu creio que esse exagero de força foi por temor também. Eu não li isso em nenhum lugar, mas eu pensei hoje comigo lá e disse, eu vou pregar assim, que essa força empregada na vida dos três, a Bíblia não relata que eles eram fortes, altos, que eles eram lutadores de jiu-jitsu, que eles sabiam qualquer outra arte lá de luta, não, eles eram homens simples, judeus. Mas olha a força exagerada empregada sobre eles. Quando alguma situação vem contra a minha vida, que eu percebo que está exagerado, a maneira como estão me julgando, a maneira como estão falando de mim, a maneira como estão tratando a situação, eu falo, opa, é porque dá um caldo ainda a minha vida, na presença de Deus. Olha só, a força empregada, versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem os homens. Para que esse exagero de força? Eu creio por temor, porque no fundo, Nabucodonosor sabia quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então quando dá um empenho de força contrária contra a tua vida, e se tem alguém te perseguindo, ou se as situações estão tão assim te batendo, essa força maior empregada é porque as obras das trevas também sabem disso, do poder de Deus que está sobre a sua vida, e você vai vencer. A força empregada sobre eles foi exagerada. Olha outra coisa exagerada aqui, no versículo 21, eles foram atados. Todos que não adoravam, a Bíblia não relata se houve isso, mas todos que não adoravam, era simplesmente chegar na boca da fornalha e porrar, ou pegar aqueles, já foi em pizzaria aí, que tem aquele forno a lenha, né, que o cara busca a pizza lá 2 quilômetros de distância, com um cabo de madeira e traz, era só arrumar um cabo daquele lá e empurrar as costas do cara lá na fornalha e tchau, não precisa matar, é uma fornalha. Mas no caso deles, olha a força empregada. Quanto mais princípios você tiver, quanto mais você buscar a Deus, mais haverá ataque e força empregada contra você, porque o Deus desse século sabe quem é o teu Deus. E as pessoas que te conhecem, como Nabucodonosor conhecia esses homens, sabem quem é o teu Deus. Então não bastou só lançá-los na fornalha, eles foram levados pelos homens mais fortes e do exército, eles ainda foram atados. A Bíblia fala aqui no versículo 21, até ri na hora que eu li, que eles foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Ela estava mais aquecida do que o usual, do que o normal. Quanta força empregada, gente. Você está sofrendo perseguição? Essa força empregada sobre você é porque você pode vencer.
O Senhor vai te dar essa vitória. Você crê? Diga amém. O versículo 22 fala de um outro exagero, que a palavra do rei era urgente. Creio que se há esse relato aqui, é porque em outros casos, provavelmente, passava de um dia para o outro. Aquece lá, amanhã joga. Acabou de jogar 3, apagou, agora só acende para amanhã. Então tá, aguarda aí, amanhã você joga. O caso deles não, foi na hora. Às vezes, irmãos, irmãs, igreja, você em casa, a gente reclama por tão pouco. Ai, quanta coisa sobre mim, olha quanta coisa sobre eles. Homens mais fortes, atados do pé à cabeça, com roupa e tudo. A ordem do rei foi dada como urgência. A fornalha foi acesa sobremaneira, ou seja, ela foi acesa com mais potência, com mais força, ao ponto que a palavra cita que os homens que o levaram, versículo 22 no final, que os homens que os levaram foram mortos pelas chamas. Só de chegar perto, só de chegar nas extremidades, e eles lançados lá dentro, atados, com a fornalha muito mais quente do que o normal. Aí a palavra vai dizendo o seguinte, que Nabucodonosor não estava bem. O versículo 25 mostra que ele não estava bem. Melhor, o versículo 24 mostra que ele não estava bem. Porque o rei Nabucodonosor vai até a fornalha e começa a perguntar sobre esses homens. Olha o versículo 23, 24 e 25. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele, todo incomodado, continua no versículo 25. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha só, esse filho dos deuses que ele vê passeando com os outros 3 homens, claro, agora desatados. O fogo no máximo serviu para queimar as ataduras deles. Eles ficaram livres e começaram a passear na interpretação de Nabucodonosor, filho dos deuses. Mas na interpretação cristã é o filho de Deus. O próprio Cristo estava com eles ali. E este Cristo é o que habita em nós e está com você, está comigo. Por isso que não há fornalha que nós não possamos enfrentar. No Salmo 84, no versículo 6, você não precisa abrir lá, com relação a nós andarmos com o Senhor, diz assim que, passando com Ele por vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Mesmo vivendo em situação de vale, mesmo vivendo em situação de fornalha, o Senhor Jesus, que estava passeando com estes 3 homens da fornalha, Ele fará desses dias maus, deste vale árido, um manancial de bênçãos. Você precisa nesse momento, como nós fizemos hoje, ajoelhar-se e clamar: Senhor, muda o meu dia, muda a minha situação, eu creio no Senhor. O versículo 18, eu quero voltar nele de novo, no 17 e 18, que eles falam sobre a fidelidade deles para com Deus, dizendo: olha, se o Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A verdadeira fé não depende de favores que nós recebemos, não depende daquelas coisas que nós queremos, carnais,
proteção física, proteção financeira, proteção disso ou daquilo, que é o que mais se ouve hoje, mas o que realmente dá base à nossa fé é a palavra de Deus, e é a obediência à palavra de Deus, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, mesmo vivendo em tempos de aflições, de fornalha, de adversidades, de dificuldades, a nossa vida terá paz, terá alegria, porque o crente em Jesus Cristo tem comunhão com Deus. E agora eu quero que você vá comigo lá para Salmo 119, Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 104, nós lemos aqui um pacto de fidelidade, e nessa noite eu quero levar você, cada um de nós que estamos aqui, a orarmos e nos colocarmos diante do Senhor, e realmente nos alicerçarmos neste pacto de fidelidade, que tem a ver com aquilo que eu já disse, estarmos alicerçados na palavra de Deus, porque ela nos garante a vitória sobre todas as coisas, amém? Então Salmo 119, do 97 ao 104, diz assim a palavra do Senhor: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, olha o pacto de fidelidade aqui. Por meio dos teus preceitos, que é a tua palavra, que são as tuas leis, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Feche os seus olhos. Busque ao Senhor. Coloque-se diante dele. Esse exemplo da palavra de Deus, como eu disse, é desafiador, nos chama à obediência, nos chama de fato a termos fidelidade, mas essa história termina bem, exatamente por causa de tudo que foi pregado nessa noite. Uma fidelidade a qualquer custo, uma fidelidade que não se baseava, Senhor, se tu me deres eu faço, se o Senhor me conseguir isso primeiro, aí eu faço. Eles tinham a convicção da presença de Deus na vida deles, e isso foi suficiente para mantê-los firmes e inabaláveis, e é isso que eu quero que você busque nessa noite, e por isto se coloque diante do Senhor nessa noite. Eu não sei os dias que você tem enfrentado, mas eu sei do Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus dos apóstolos, e hoje ainda nós contamos com a presença viva do Espírito Santo de Deus habitando em nós, porque nós somos a habitação do Deus vivo. Então busque ao Senhor neste momento com toda a força, com todo o entendimento, e diga para Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder. Eu poderia ter citado aqui outros personagens da palavra de Deus, muitos outros que tiveram fé, que tiveram perseverança, que se esforçaram e que venceram no final, mas eu escolhi esses 3 homens para dizer que é o mesmo Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege antes, durante e depois da batalha. Por isso entregue todo o teu caminho ao Senhor, como nós lemos aqui em Salmo 119.
Entregue toda a sua vida ao Senhor para que Ele dirija, e você terá êxito na fornalha. Você terá êxito em tantas outras coisas.